Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, nossa querida comunidade gabrielense. Bom dia muito especial aos nossos internautas que nos acompanham a partir desse momento através da TV Câmara e também dos blogs de notícia, aos nossos queridos ouvintes da Rádio São Gabriel, a M580, Rede Tchê de Comunicação. Bom dia também de forma muito carinhosa aos nossos servidores, servidoras, aos nossos colegas vereadores, vereadoras. Estamos iniciando, neste momento, os nossos trabalhos, agradecendo sempre a Deus, nosso Criador, pela saúde que nos acompanha, para que estejamos juntos, unidos, nesta manhã, para desempenhar profícuos trabalhos em benefício da nossa comunidade gabrielense, aqui no Poder Legislativo de São Gabriel. Luz, paz, harmonia, amor no coração de cada um de vocês e seus familiares. Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da nossa sessão ordinária de hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025. Nesse momento, solicito ao nosso secretário, vereador Éder, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, secretário, vereador Éder. Bom dia, presidente Elson, bom dia, senhores vereadores, a todo o público presente e ao pessoal que nos escuta em casa. Leitura da ata da sessão ordinária, número 4.281, do dia 14 de agosto de 2025. Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária, sobre a presidência do vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira, secretariado pelo vereador Éder Joffre Strider Barbosa, estando presentes os vereadores Adão Valdecir Martins Santana, Ladisle Camargo Teixeira, Eric Ranieri Silva Moreira, Giuseppe Chapeta, Janaína França de Quadros, Juliana Medeiros Carvalho, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Moisés Silveira Marques, Rodrigo Cardoso Machado, Wagner Aloy Rodrigues e Cildo Joselito Machado Cabreira. Ausentes os vereadores Carlos Alberto Macorlanes e Claudiomiro Borges da Silveira. Havendo o número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 4.280, do dia 12 de agosto do corrente ano, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Cumpriu primeira pauta. Projeto de lei número 73 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse financeiro à Coordenadoria Tradicionalista Municipal. Cumpriu segunda pauta o projeto de lei número 72 de 2025, de autoria do vereador Cildo Cabreira, que estabelece a validade permanente de atestados médicos que comprovem doenças crônicas para fins de comprovação junto a órgãos e entidades da administração pública municipal de São Gabriel, e da outras providências. Foi aprovado o projeto de lei número 61 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Macorlanes, que dá denominação de rua. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Éder Barbosa, Elson Teixeira, Janaína França, Juliana Medeiros, Ladisle Teixeira, Luiz Fernando Lopes, Moisés Marques, Cildo Cabreira e Wagner Aloy. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão ordinária. E, para constar, a servidora Marisa Venturini, assessora administrativa, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado, e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Esta, então, é a ata, senhor presidente. Obrigado, vereador secretário Éder. Nesse momento, coloco em apreciação a ata da sessão anterior. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada, então, a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do nosso expediente de hoje. Expediente do dia. Iniciaremos com a segunda leitura do projeto de lei número 73 de 2025 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder
repasse financeiro à Coordenadoria Tradicionalista Municipal. Indicação 121 de 2025, de autoria do vereador Éder Barbosa, a viabilidade de construção da nova escola de educação infantil em área sugerida. Depois temos vários pedidos de providências, nenhum pedido de leitura em destaque, senhor presidente. Passo, assim, para a ordem do dia? Pois não, presidente. Voto de congratulação número 30 de 2025, de autoria do vereador Adão Santana. Voto de congratulação ao atleta gabrielense Mauro da Rosa pela conquista da medalha de ouro em sua categoria e da medalha de bronze no absoluto, no Floripa Internacional Open de Jiu-Jitsu. Voto de congratulação número 31 de 2025, de autoria do vereador Adão Santana. Voto de congratulação ao atleta gabrielense Cassiano Rodrigues Laureano, conhecido como Trator Laureano, pela conquista do cinturão na categoria 70 quilos no evento Hurt Business, em Singapura. Voto de congratulação número 32 de 2025, de autoria do vereador Adão Santana. Voto de congratulação à jovem atleta Lívia Teixeira Martins, 10 anos de idade, pela conquista de tetracampeã brasileira de pádel. Solicitação número 49 de 2025, de autoria do vereador Adão Santana. Solicito que o Poder Executivo Municipal, em parceria com a CTM, solicite o IPH, o registro da recoluta municipal do bem cultural imaterial. Solicitação número 50 de 2025, de autoria do vereador Adão Santana. Solicito a recuperação urgente das pontes da RS 630, do Pedroso e da Santa Brígida, que se encontram em estado péssimo de conservação, colocando em risco a vida de todos os usuários. Justificativas de ausência número 108, do vereador Claudiomiro Borges da Silveira, e justificativa de ausência 109, de 2025, do vereador Wagner Aloy Rodrigues. Moção número 12, de 2025, de autoria da vereadora Juliana Medeiros Carvalho, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Luiz Fernando Lopes dos Santos. Moção de pedido de pavimentação da RS 630, no trecho entre os municípios de São Gabriel e Dom Pedrito. Estão aí, então, o expediente e a ordem do dia. Obrigado, vereador Éder. Questão de ordem, vereadora Juliana Medeiros. Bom dia, vereadora. Bom dia, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de pedir dispensa de pauta do projeto de lei 073, que trata do repasse à Coordenadoria Tradicionalista Municipal, já com a reunião das comissões. Por gentileza. Obrigado, vereadora Juliana. Coloque em apreciação, tendo em vista o referido projeto, hoje se encontrar em segunda leitura, mas em apreciação dos colegas, o plenário é soberano e podemos reunir de forma extraordinária as comissões e fazer a votação deste projeto, tendo em vista os relevantes trabalhos da nossa Coordenadoria Tradicionalista Municipal, que hoje tem como patrão o cesarino Pierre Moreira. Então, o nosso reconhecimento é a todas as entidades filiadas à CTM pelos trabalhos desenvolvidos na tradição da cidade de São Gabriel. Coloque em apreciação e votação a solicitação da vereadora Juliana, aprovado, então, de forma unânime por todos os colegas vereadores e vereadoras. Nesse momento, interrompo a sessão ordinária, abro espaço de forma extraordinária para as reuniões das comissões CCJ e também Comissão de Orçamento e Finanças, para que sejam exarados os referidos pareceres. Bom dia, vereador Cildo, presidente da Constituição e Justiça, Comissão CCJ. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, distinta assistência. Vamos, então, de imediato à nossa reunião extraordinária para examinar o projeto de lei número 0073 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse financeiro à Coordenadoria Tradicionalista Municipal, com as presenças do vereador Adão Santana, vereador Carlos Alberto Macorlanes, vereador Moisés Marques e vereador Eric Ranieri. Passo, então, a examinar esse projeto de lei mencionado.
no qual eu sugiro que possamos exarar esse parecer em conjunto. Solicito, então, ao vereador Adão Santana, concorda, o vereador Carlos Alberto Macorlanes, vereador Moisés, vereador Ranieri, todos concordam, também concordam. Então, esse parecer da Comissão da Constituição e Justiça em relação ao projeto de lei número 0073 de 2025, ele opina pela sua legalidade e constitucionalidade. Era isso no momento, então. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cildo Joselito Cabreira, presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Nesse exato instante, eu abro espaço agora, de forma extraordinária, para a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, na presidência da vereadora Jana. Bom dia, vereadora Jana. Bom dia, presidente, demais colegas que compõem a nossa Comissão de Finanças e Orçamentos. Dando aberta a nossa reunião no dia de hoje para examinar o projeto de lei 0073 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse financeiro à Coordenadoria Tradicionalista Municipal. Colocando, então, o projeto em apreciação na nossa comissão, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Se alguém tem algo contra o projeto, que se manifeste. Sendo assim, o projeto aprovado pela nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Nada mais vendo a ser tratado, encerramos a nossa reunião, presidente. Obrigado. Obrigado. Da mesma forma, a vereadora Janaína, presidente da COF. Encerrado, então, a reunião das duas comissões de forma extraordinária. Vamos à leitura do parecer do projeto. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, em conjunto, examinou o projeto de lei número 73 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse financeiro à Coordenadoria Tradicionalista Municipal e opina por sua aprovação por ser legal e constitucional. Vereador Cildo Cabreira, vereador Adão Santana, vereador Carlos Alberto Macorlanes, vereador Ranieri Moreira e vereador Moisés Marques. A Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, em conjunto, examinou o projeto de lei número 73 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse financeiro à Coordenadoria Tradicionalista Municipal, a fim de exarar parecer sobre sua aprovação por estar dentro das normas financeiras legais. Vereadora Jana França, vereadora Juca Medeiros, vereador Éder Barbosa e vereador Rodrigo Machado. Este, então, são os pareceres, senhor presidente. Obrigado, vereador Éder. Nesse momento, eu coloco em apreciação, de forma conjunta, os pareceres da CCJ e também da Comissão de Orçamento e Finanças relativos ao projeto de lei número 0073. Em apreciação, em votação, os referidos pareceres, vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade, os referidos pareceres das comissões. Coloco em votação, nesse momento, o projeto de lei número 0073, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse financeiro à Coordenadoria Tradicionalista Municipal. Em votação, o projeto. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, então, o projeto de lei número 0073, por unanimidade. Já cumprimos, então, o expediente também, a ordem do dia. Nesse momento, eu abro um parêntese, na nossa sessão ordinária, julgo de extrema necessidade e relevância tratarmos deste assunto. Referente ao projeto de lei, ora protocolado nessa casa, recebido, de autoria do vereador Wagner Aloy Rodrigues, projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação da hora-atividade dos profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gabriel e da outras providências. Nesse momento também, invocando aí o nosso criador, desejamos ao vereador Wagner Aloy Rodrigues, nosso querido vereador Maninho, colega, que não se encontra presente por motivo de
uma cirurgia, já desejamos aí uma breve recuperação, né, na sua casa, junto à sua família, que muito breve possa estar junto conosco o vereador Maninho aí. Desejando mais uma vez uma bela recuperação na sua saúde, vereador Maninho. Fazendo isso, essa introdução, nós recebemos na casa, demos o recebido legalmente, não colocamos em pauta, né, porque achávamos necessário, através da orientação do nosso jurídico, de que fosse solicitado uma orientação técnica do IGAN, instituto esse que presta serviço ao Poder Legislativo e também ao Poder Executivo, para que nós pudesse ter um embasamento legal para poder colocar em pauta e tramitar o referido projeto. No entendimento do jurídico da Casa, o vereador Maninho poderia entrar com a matéria, mas da forma como indicação ou anteprojeto. Consultado o IGAN, ontem, perto do meio-dia, nós recebemos o parecer do IGAN, ele é bastante extenso, então eu peço a compreensão de todos aqui e solicito ao secretário que, dentro deste espaço das correspondências, se atenha e leia somente a conclusão do parecer. Mas o referido parecer encontra-se à disposição de todos os vereadores, vereadoras no sistema da Casa. E também, se quiser impresso, fique à vontade. Por gentileza, nosso secretário, vereador Éder, com a leitura da principal parte conclusiva desta consulta ao IGAN. E, de acordo com essa consulta, eu já antecipo que, cumprindo o regimento interno dessa Casa, de acordo com o artigo 174, inciso 2º, este projeto será devolvido ao autor para que, no seu entendimento, como sugestão do nosso jurídico e também do IGAN, o referido proponente, que tem grandes méritos nas suas colocações, de que se achar por bem voltar a colocar, entrar nessa Casa como anteprojeto ou indicação. Aí o vereador fica bem à vontade na sua decisão. Por gentileza, vereador Éder. Porto Alegre, 18 de agosto de 2025. Orientação técnica IGAN, número 17.220 de 2025. A presente orientação técnica, cuja elaboração é solicitada pelo Poder Legislativo de São Gabriel, visa analisar a viabilidade constitucional e legal do projeto de lei legislativo PLL de autoria parlamentar que busca regulamentar a hora-atividade dos profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme Lei Federal número 11.738 de 2008. Conclusão. Diante do exposto, inclui-se que o projeto de lei legislativo da Câmara Municipal de São Gabriel, embora possua inegável mérito social ao buscar aprimorar as condições de trabalho dos professores, apresenta vício de iniciativa formal orgânico. A matéria, ao dispor sobre aspectos da jornada de trabalho, parte do regime jurídico dos servidores do Poder Executivo, e, ao impor obrigações e prazos para sua regulamentação, invade a esfera de competência privativa do prefeito. Tal vício torna o projeto inconstitucional, conforme as normas da Lei Orgânica Municipal de São Gabriel e o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a separação de poderes. Para que a metódica proposta possa ser concretizada de forma juridicamente segura, recomendam-se as seguintes alternativas ao vereador autor. Número 1, indicação ao Poder Executivo. O vereador pode formalizar uma indicação ao prefeito, sugerindo a regulamentação da hora-atividade, nos moldes propostos pelo projeto, e a inclusão da possibilidade de cumprimento em local de livre escolha, com as devidas diretrizes e controles. A indicação é um instrumento adequado para que o Poder Legislativo sugira medidas de interesse público ao Executivo, sem caráter impositivo. Isso demarcaria a autoria política da matéria, que incentivaria o Executivo a tomar a iniciativa legislativa ou administrativa. 2. Diálogo e construção conjunta. Buscar o diálogo direto com a Secretaria Municipal de Educação e outras pastas relacionadas ao Poder Executivo,
apresentando a proposta de suas justificativas. A colaboração entre os poderes pode levar à elaboração de um projeto de lei de iniciativa do Executivo ou à implementação da medida por via administrativa, decreto, portaria, que são os instrumentos adequados para dispor sobre o regime de trabalho e a gestão de pessoal. Recomenda-se, ainda, que a Câmara realize audiência pública, com convocação da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação, além de outros atores do cenário que absorve a rede municipal de ensino, sindicato, por exemplo, para debater publicamente o tema antes do envio da indicação ao Poder Executivo. O IGAN permanece à disposição. André Leandro Barbie de Souza, advogado inscrito na Ordem dos Advogados, número 27755, sócio-diretor do IGAN. Obrigado, vereador Éder. Portanto, está aí parte, conclusiva desta orientação técnica. Também julgo de extrema relevância dizer a todos os colegas vereadores, vereadoras, a nossa comunidade, a nossa assistência que nos acompanha, que fiz questão de que fosse lido esta orientação técnica na sessão de hoje, mesmo lamentando, mas entendendo a impossibilidade do vereador Wagner Aloy, por motivos de saúde e cirurgia, não estar presente, em virtude de que eu tenho uma extensa agenda na capital do Estado, no dia de amanhã e na quinta-feira, e na sexta pela manhã, então não me farei presente na sessão de quinta. Então, tomei por liberdade, iniciativa, mesmo com a ausência do vereador, de pedir ao nosso secretário que fizesse a referida leitura. E aí está bem claro o mérito dos nossos professores, nossos queridos educadores, mas da outra parte aí, dizendo a questão inconstitucional. Então, cabe agora ao nobre vereador Wagner Aloy tomar as suas decisões aí de como voltará este projeto, este trabalho, assim dizendo, aqui na nossa Câmara Municipal. Encerramos, então, o espaço das nossas correspondências, com a leitura deste parecer do Instituto IGAN. Abrimos espaço das comunicações e das manifestações dos senhores vereadores. Vereador Cildo Joselito Machado Cabreira, não fará uso. Vereador Rodrigo Cardoso Machado, solicito, se for necessário, durante a minha manifestação, o seu espaço, vereador Rodrigo. Vereador Moisés Silveira Marques. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência e a todos os vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, nos assiste pelas redes sociais, aqueles que nos ouvem pela Rádio São Gabriel. Eu ocupo o espaço na tribuna dessa casa hoje para falar em prol e em defesa do Poder Legislativo, mais uma vez, em respeito a todos os nossos colegas. É inadmissível que dentro de nossas bandeiras, que dentro daquilo que nós buscamos, cada vez que surge um problema, cada vez que existe um conflito entre os poderes, nós venhamos a ser resumidos a nada, ou pior, nossos colegas fazerem lives, enfim, distorcendo a realidade da situação. Eu acredito que nenhum vereador aqui é contra o povo. Eu não acho certo isso. A minha opinião, ela não tem valor dentro dessa casa. A minha opinião, ela tem valor dentro da minha casa. Aqui, a nossa opinião tem que vir atender às necessidades do povo, tem que vir atender às necessidades da comunidade. Nós não podemos ser desrespeitados, e esse jogo que está virando, vereador Ladisley, se o senhor me permite usar o vosso nome, que está virando de praxe. Entra um projeto aqui, tem um conflito, ou
por questões legais, por questões de formalidade, por questões regimentais, né, que não chegou num tempo hábil, né. Lá fora, a tentativa é de jogar os vereadores contra o povo, contra aquele segmento, contra aquela instituição. Vão chegar aqui muitas pautas polêmicas. O fato de nós parlamentares, nós vereadores, qualquer um de nós aqui, de uma maneira geral, e em particular, cada um dos senhores que estão aqui, o fato de nós querermos ajudar a comunidade, não nos dá o direito de burlarmos a lei. E muitas vezes nós não estamos contra a comunidade, nós estamos trabalhando dentro da lei. Porque se assim fosse, se nós pudéssemos burlar a lei, nós resolveríamos todos os problemas. Quando aquelas pessoas reclamam por cesta básica, reclamam que querem uma casa, nós ia lá e fazia o seguinte: nós invadíamos a prefeitura, nós invadíamos a assistência social, fazia um rateio de tudo que tem lá, e sairíamos dando comida para todo mundo, sairíamos dando casa para todo mundo, mas nós somos obstados pela lei, porque mesmo que queiramos ajudar as pessoas, nós temos que fazer isso pelo viés da legalidade. E aí é muito fácil, quando um agente político sente-se frustrado em sua demanda, vem atirar para cima do poder legislativo, que os senhores vereadores são contra o povo, que os senhores... Já aconteceu várias vezes. Eu continuo dizendo, independente de bandeira, de direita ou de esquerda, de situação ou de oposição, nós vamos deixar que a nossa casa sim, porque a casa do povo também é nossa, porque nós somos este povo, nós fizemos parte deste povo. Nós não podemos deixar que esta casa seja desmoralizada. Nós não podemos deixar que esse colegiado de edis, por interesses próprios, por política sofista, discurso sofista. E quem não sabe o que é o sofismo, é quando se usa uma tribuna para o povo, para fazer o povo pensar que eu estou preocupado com ele, apenas pensar que eu estou preocupado com ele, enquanto na verdade eu estou preocupado só com o meu umbigo. Não podemos desmoralizar o poder legislativo, e não podemos usar a desgraça do povo para nos autopromover. E eu tenho que assumir, vereadores, já estou encerrando, meus 2 minutos de líder, né? Eu tenho que assumir aqui nessa tribuna, eu me encontro numa encruzilhada, eu preciso fazer uma escolha. Ou eu assumo o lugar de fala, ou eu assumo o lugar de quem cala. E se fosse para assumir o lugar de quem cala, eu não teria colocado o meu nome à disposição da sociedade. E falo com muita tranquilidade, porque nunca, em nome de uma autopromoção, meus queridos vereadores e vereadora e comunidade, eu tentei denegrir ou distorcer a posição e a postura dos meus colegas, e nem generalizá-los. E aqui dentro dessa casa, cada um defende uma bandeira, defende um ideal, e nós temos que respeitar. Pois não, vereador?
Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, uma matéria realmente muito bem colocada, e isso vem reforçar aquilo que eu defendo aqui nessa casa já há algum tempo, que os projetos têm que ter uma tramitação normal. Diante disso que Vossa Excelência coloca, vereador Moisés, nós vemos a importância das comissões permanentes da casa. Como é que uma comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo nosso vereador Seudo, num simples olhar, num projeto de lei, vai ter condições de examinar legalidade, constitucionalidade, uma vírgula muda o sentido de uma frase. A importância da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pela vereadora Jana, da mesma forma, será que esses recursos que vão se gastar naquele projeto estão previstos na LDO, PPA, na LOA, na Lei Orçamentária Anual? Então, demanda tempo para isso, demanda estudos em cima disso. Tá? Então, valorizo cada vez mais essas comissões permanentes da Casa para que tenham tempo legal para analisarem e darem um parecer justo, correto, para que quando esse projeto venha a essa Casa, venha muito bem embasado, seja pela sua legalidade, constitucionalidade ou o contrário. Obrigado, vereador Moisés. Perfeito, muito obrigado. Lhe agradeço e muito honrado com a sua manifestação, pela estirpe de vereador que o senhor representa dentro desta casa. E é neste sentido, muitas vezes um projeto, muitas vezes uma situação, ela é barrada, entre aspas, dizendo, obstada no viés da lei. Obstada no viés da lei, e a gente não pode fazer nada, não é que estejamos contra, não é que estejamos contra o professor, não é que estejamos contra o agricultor, não. Existem leis. Se assim não fosse, nós retomaríamos o tempo da autotutela, olho por olho, dente por dente, e aí não precisava lei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Moisés Silveira Marques. Próximo vereador, vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos. Vereador Kiko Lopes. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que está nos assistindo. Assinei a moção da vereadora Juca ali para 630 ali, para o asfaltamento. Essa 630 aí, ó, vem de muitas datas, né? Falei esses dias ali, aqui na tribuna ali, andei em Dom Pedrito na reunião lá, o dia 8 lá, pessoal lá de Dom Pedrito lá, a vice-prefeita lá tá engajada ali para pedir o asfaltamento dessa 630 aí, prefeito de Dom Pedrito também, e nós tivemos lá em, vereadora Juca estava junto, né? Pois não, vereadora, pois não. Vereador, essa moção não é um pedido meu, é um pedido nosso, acredito que dessa casa, presidente. Porém, como foi, eu digo de última hora, porque a gente também não sabia dessa informação, eu fiquei sabendo da informação de que o governador do estado viria a São Gabriel para vistoria na barragem, eu fiquei sabendo ontem à noite, através do deputado Frederico. Então, acredito que esse seja um pedido da nossa casa, né, vereador? Então, não é só um pedido meu. Obrigado, vereadora Juca. Nós tivemos em Santiago, lá a senhora estava junto, lá entreguemos aquele ofício para o governador, depois tivemos lá na Casa Civil, lá, com a Paula Mascarenhas, né, secretária, vereador Claudio Miro, vereador Rodrigo, vereador Elcio, né. Depois fui no Dair também, lá, na outra ocasião. Então, nós temos que lutar junto para ver se sai esse asfaltamento aí, que vai encurtar a distância. Vereador Adão. Prazer, solicito a parte de Vossa Excelência, vereador Kiko, até para parabenizá-lo, o senhor, como entre nós, dos maiores usuários da ERS 630, tem esse compromisso, e todos nós, por ocasião, ainda solicitava aqui agora a sua assessoria da agenda do senhor governador aqui no município, parece que vai na barragem do Jaguari, também no Taquarembó, já no município de Dom Pedrito, para que, de forma unânime de todos os pares desta casa, senhor presidente, possa entregar ao senhor presidente toda uma moção de que o senhor vem tratando aqui há muito tempo, especialmente de forma imediata a recuperação das obras de artes, da Ponte do Pedroso e também de Santa Brígida,
porque até a Fiergues, sistema Fiergues, na data de 14 de agosto agora, encaminhou-se ao governador e foi aceito protocolado, relatando todos esses fatos que Vossa Excelência aqui tem divulgado, contando toda a história da 630, desde os anos finais dos anos 50, 60, das pontes ali construídas e até agora. Então, fica aqui o nosso carinho, se possível ainda, desta casa, encaminhar, entregar em mãos a quem pudesse fazer presente, na agenda do senhor governador, na quinta-feira que São Gabriel. Até porque faz parte do FUNRIGS, que o prefeito está tentando colocar no Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, a pavimentação, que Vossa Excelência esteve presente lá também assistindo tudo isso. Então, é o momento, já que a nossa Fiergues assinou, o governador aceitou e agora a tramitação deve ser. Mas tem informação da assessoria do senhor governador que a força política das câmaras de vereadores dessa região, junto aos seus parlamentares, é fundamental para que com essa força possa se efetivar. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Adão. A gente tem que lutar junto, vereador, né? Porque isso aí, ó, eu me lembro, vereadora Rita Dias, foi vereadora aqui nessa casa, foi 1 ou 2 mandatos, lutou muito por essa estrada e não conseguiu. Me lembro isso aí, quando passou essa estrada para o Estado, aí eu era piá, eu era novo. Lá no Bar da Lagoa, meu pai estava lá, eu fui com ele. Governador Jair Soares. E o prefeito era o prefeito Balbo. E aí, passaram a estrada para o Estado e ficou, vai ser asfaltada, o ano que vem vão começar. Faz mais de 40 anos, está lá até hoje, né? Mas eu acho que agora agora está mais perto as coisas. Porque aquela vice-prefeita de Dom Pedrito está lutando muito, o prefeito aqui, o Lucas, estava lá também, então as coisas vão andar, né? Agora, trocando de assunto, mas mesmo com 630, nós precisamos, ali na frente daqueles apartamentos, ali a pintura daquelas faixas. Aquilo ali está muito sério, não tem mais faixa, ali o pessoal desce do ônibus, criança atravessando, não sei quantas pessoas moram ali naqueles apartamentos, é bastante gente. Até isso aí faz 3 ou 4 anos que a gente pediu ali, que pede aqueles quebra-mola ali, 2 quebra-mola. Pois não, vereadora Jana? Vereador Kiko, sobre essa questão aí dos apartamentos ali, inclusive, há poucos dias eu protocolei até um pedido para a colocação de um quebra-mola. O vereador Éder aqui, que é representante da Casa Legislativa no Conselho de Trânsito, depois até me informou que, infelizmente, aquela questão ali, ó, do quebra-mola não tem como colocar agora, segundo o vereador Éder, né, que não tem calçadas, né? Não tem calçadas ali, não tem acostamento, e aí impossibilita de colocar um quebra-molas. Em compensação ali, né, fica ali aquele trânsito terrível, né, o pessoal ali se queixando, já se queixaram para mim várias vezes ali, já houve vários acidentes ali, né, animais atropelados, crianças ali, aquele horário de entrada e saída ali, ó, do colégio ali, uma movimentação terrível ali naquela entrada ali. Então, ali é um caso ali que você precisa ser bem estudado ali para resolver, né? Então, era essa contribuição aí, vereador, que eu queria... Obrigado, vereadora Jana, mas é que os quebra-mola não tem nada, os quebra-mola é para o pessoal diminuir, né, os carros que passam correndo demais ali. E as faixas de segurança não tem mais. Né? Uma parte, vereador. Pois não, vereador Éder. Vereador Kiko, muito pertinente seu pedido, o assunto realmente, como a vereadora Jana ali se manifestou, está tramitando no Conselho de Trânsito Municipal e essa parte, infelizmente, bastante problemática da gente fazer algum investimento municipal numa área do Estado, que é uma RS 630, e existe essa polêmica. Existe a polêmica sobre a pintura, sobre ali a reforma, né, que abre buraco direto, né, e também dos quebra-molas. Então, existe essa polêmica, mas acredito que a gente conversando, com diálogo, a gente vai conseguir algum avanço nesse sentido. A gente tem batido na mesma tecla junto ao presidente do Conselho, que é o secretário de Cidadania, o capitão Vitor ali, o coronel Vitor. Então, a gente tem feito a nossa parte. Também lá na Santa Brígida, vereador, que a saída de escola, a gente também pediu lá uma faixa de segurança. E a faixa de segurança, como todo mundo sabe, os automóveis precisam parar para o pedestre passar. Mas, infelizmente, também a gente está notando, até mesmo aqui no centro da cidade, que as pessoas,
ali os motoristas não estão parando na faixa de segurança. Então, não adianta nada a gente pintar uma faixa de segurança se o motorista não estiver consciente, né? Então, é toda essa situação, vereador, mas muito bem abordado esse tema, relevante mesmo. Parabéns. Obrigado, vereador Éder. Mas ali, até os apartamentos ali já é do município, aquela parte ali foi passada para o município. Ali já não é mais RS, já é do município, né? Pois não, vereador. Mas então aí a situação é pior ainda, vereador Kiko. Se foi passado para o município, então o secretário não tem que estar tirando nada para o Estado. O secretário tem que resolver, né? Então, se essa informação aí se confirma, a situação é pior do que a gente imagina. O município está fugindo ali, atirando para o Estado, sendo que a responsabilidade é dele. Então, vamos ter que averiguar bem isso daí, então, né? E cobrar do secretário para que solucione, então. Obrigado, vereadora Jana. Porque aquela ciclovia que fizeram, aquela faixinha que fizeram ali, ó, ali é do município, né? E tá bem pertinho ali, né? Então, ali eu creio que seja do município até os apartamentos. Mas outra coisa assim, quebra-molas também aqui, ó. Aqui no Lava-Pé ali tem uns quebra-molas ali que a gente não enxerga, presidente. Uns quebra-mola ali que tem que pintar. Eu peço para o secretário que pinte aqueles quebra-mola ali, os que a gente não enxerga ali, que estão igual a faixa, né? E o pessoal vem meio ligeiro e eu já vi uns quantos carros ali cruzar ali meio ligeiro e até estragar alguma coisa, né? Quebra-molas aqui, essas faixas aqui do Trevo, do Trevo até o Armazém do Vado, a gente tem pedido aqui, não só eu, como a vereadora Jana pediu, o vereador Éder, eu acho que todos os vereadores aí pedem, a pintura das faixas de segurança, né? Ali mesmo na faixinha tem o Colégio Peri ali, que os alunos ali, as crianças atravessam ali, ó, e a gente está todo dia ali, está vendo aquilo ali, né? Então, é meio complicado as coisas. E aqui na cidade tem muitas faixas de segurança aí que precisa ser pintada. Já passou meus passos, presidente? Então tá, obrigado, era isso aí. Obrigado, vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos. Próximo vereador Ladisley Camargo Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Jana, vereadora Juca, as pessoas presentes aqui no plenário, os que vão nos ouvir através dos microfones da Rádio São Gabriel, hoje às 19 horas. Estou aqui com o parecer do IGAN, que já foi lido pelo colega Éder Barbosa, sobre essa questão dos professores. E, infelizmente, né, na semana passada, foi atirado os vereadores contra a população, ou precisamente contra os professores. Só que eu vou usar a fala aqui, que não está presente, mas ele lembra do vereador Wagner Aloy, lá em 2015, onde ele dizia, numa questão do ex-prefeito Roque, o prefeito é o mandatário, o prefeito é o gestor, o prefeito tem a caneta, o prefeito é quem manda, é o prefeito que tem que definir. Muito bem, eu concordo. Só que eu tenho na minha caixa preta lá um documento em que o prefeito era contra, que o prefeito indeferiu sobre essa questão que o vereador Wagner colocou aqui, né, e depois falou como se todos os vereadores fossem culpados. Além disso, também tem um parecer jurídico, que eu também tenho na minha caixa preta, da procuradora jurídica, mandando um ofício para a secretária de Educação, dizendo que era inconstitucional e que não era possível fazer. E mesmo assim, foi colocado aqui um anteprojeto de lei, onde o presidente, com toda certeza, está corretíssimo, pediu o parecer do IGAN, e o parecer do IGAN aqui está negando e dizendo que é uma prerrogativa do prefeito. Ele tem que definir, e ele já definiu que não. Então, é lamentável se atirar os outros colegas contra a população, como se nós fôssemos culpados. Eu estou colocando nós, porque aqui disse, todos eles sempre agem assim, quando é a vez deles. E não, quem agiu assim primeiro foi o prefeito. Ele disse não, e depois a procuradora jurídica, né, a doutora Michele, se não me engano, também mandou um ofício para a secretária da Educação, dizendo não existe a possibilidade, não é viável. Então, eu volto a falar aqui, o prefeito é que tem a prerrogativa de dizer sim ou não, e na cópia do ofício que temos, ele disse não. E a procuradora jurídica também não. Então, que fique claro aqui aos professores, a quem temos todo respeito, minha tia, que praticamente me criou, era professora,
Tenho o maior respeito pelos professores e jamais vou deixar de votar, jamais vou deixar de apoiar, e tenho certeza que todos nós aqui deixaram de apoiar os professores, porque juiz, advogado, presidente, deputado, vereador, todos passam pela mão dos professores. Ninguém aqui seria capaz de fazer qualquer coisa ou votar contra um professor. Nosso respeito aos professores, mas nos respeitem também. Não nos tires para bobo, tentar nos jogar contra a população, sabendo que não era viável, querendo jogar para a torcida. Isso é falta de respeito com os demais colegas. Então, volto a dizer aqui, o prefeito tem a caneta, se ele quiser, ele faz. Nós não temos poder nenhum para decidir isso. Então, e está aqui o parecer do IGAM, corroborando aquilo que o presidente disse. Que ia mandar para lá e veio o parecer. Que é o prefeito que tem a caneta, e é ele que tem que definir. E nos ofícios que eu tenho lá, se disser que não, eu boto em rede social. Os dois ofícios, as duas cópias, do prefeito dizendo não e a procuradora jurídica também. Permito, vereador. A questão do projeto aí, falando legalmente, a questão é que para decidir sobre esta matéria, a competência é exclusiva do Poder Executivo. Então, é uma questão de formalidade, né? Então, acaba tendo um vício aí na iniciativa, né? Ou um vício de origem. A competência é exclusiva, como bem o senhor falou, do Poder Executivo. A parte, vereador. Permito, vereador. Obrigado, vereador Moisés. O vereador Ladisler falou com propriedade e o próprio parecer do IGAM nos revela isso nessa manhã, que nós já sabíamos que ia acontecer, e é atribuição do prefeito, então. E outra coisa é assim, ninguém é contra, né? Nós, vereadores, não é contra que a hora atividade seja realizada em casa. Jamais ninguém se manifestaria contra. E se o prefeito quiser que eles cumpram, os professores cumpram nas suas escolas, que dê condições para os professores, porque precisa de computador, precisa de impressora, precisa de um local reservado, porque ninguém consegue fazer um trabalho bem feito no meio de um tumulto. Toda hora chegando um aluno. Então, que dê condições, porque, pelo que eu vi, os professores não se negam. Não se negam de fazer essa hora de atividade na escola, mas precisa de um lugar apropriado. Não sei se Vossa Excelência concorda comigo, vereador. Concordo. Obrigado, vereador. E, com certeza, o prefeito tomou a decisão em cima de um parecer jurídico, né? Todo e qualquer prefeito, ele vai acionar o seu jurídico, e o jurídico deu o parecer contra. Portanto, essa é uma demanda do Executivo, não é nós. Para isso existem os dois poderes, Executivo e Legislativo. Nós não podemos aqui tomar decisões que cabem ao prefeito. Se cabe ao prefeito, claro, vereadora. Vereadora Ladisler, na real, a gente não tinha nem que estar discutindo projeto nenhum aqui nessa casa. A lei já existe desde 2023. É só o senhor prefeito pegar e regulamentar, fazer cumprir. Não existe. A lei, desde 2023 existe a lei. É pronto, é simples, é só o senhor prefeito tomar atitude de prefeito e executar. Se as escolas não têm capacidade, os professores não têm estrutura dentro das escolas, bueno, se virem, o prefeito dê condições. É simples. Não deveria nem estar sendo discutido esse projeto aqui, vereadores. A real é essa. Obrigado, vereadora. Então, a coisa é essa. Tá? Não adianta querer nos jogar contra a população. E vamos parar com essa balela, com essa bobajada. Ai, direita, ai, esquerda. Eles, pelo amor de Deus, todo mundo aqui tramitou em vários partidos. Para mim, partido não tinha nem que existir. Para mim, eleição tinha que ser que nem para conselheiro tutelar, o nome e número. Partido é só para fazer essas maracutaias, esses conchavos. A de direita e de esquerda. Quer dizer, se o vereador Ajuca lá está na partido de direita, não presta porque ele é de direita. O vereador Moisés está no partido de esquerda, não presta porque ele é de esquerda. Vamos parar com isso. Ainda mais quem já tramitou nos dois lados, direita e esquerda. Quem se elegeu para um partido de esquerda, agora gospe no coxo que comeu. Isso é falta de respeito. Eu não tenho problema nenhum em dizer que fui secretário do PT. Né? Assim como não tem problema nenhum em dizer que trabalhei na presidência da Transurb, nomeado pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni de direita. Qual é o problema? Interessa o trabalho que eu fiz, o trabalho que eu executei, o atendimento que eu dei às pessoas. Então vamos parar com isso. Vamos olhar para trás e lembrar de onde viemos. Aonde nos elegemos pela primeira vez. Partido que nos acolheu. Isso é uma falta de respeito. Para finalizar, senhor presidente, eu recebi ontem de uma moça de nome Carolina, depois a Dai, sobre a questão das gestantes na Santa Casa lá.
A Carolina dizendo que tinha 20 gestantes, tinha lugar só para 5 sentar. A médica chegou, olhou um pouquinho para a cara de cada um, praticamente não pediu exames, muito mal-humorada e foi embora, né? E a outra moça aqui disse que perdeu a bebê, foi às 3 horas da manhã para a Santa Casa. O médico que estava no sobreaviso não foi chamado, não foi. Chegou lá às 5 da manhã e ela acabou tendo uma complicação no parto, perdeu a bebê. E isso está no relatório da auditoria, né, que tem profissionais aí que estão no sobreaviso e às vezes são chamados e não comparecem. Está no relatório da auditoria para o prefeito. Então, o médico que está no sobreaviso, se o prefeito paga o sobreaviso, tem que comparecer assim que o hospital chamar. E nós vamos investigar isso aí, que não pode acontecer. Está recebendo para estar no sobreaviso, o hospital chamou, tem que ir, principalmente na questão das grávidas, né? E tem um inocente, um bebê nascendo aí, esse tipo de coisa não pode mais acontecer. O município faz a sua parte, paga religiosamente em dia, então tem que se cumprir o sobreaviso. Está em casa, mas chamou, vai lá no hospital. Permito, vereador. Obrigado pela parte, vereador Adisley. Eu tenho uma vizinha lá que perdeu 2 crianças gêmeas lá. Eu acho que demora ali, coisas assim. E está acontecendo isso aí, ó. Nós estamos perdendo as crianças aí por demora, alguma coisa, os médicos não ligam muito, e a gente está perdendo crianças aí. E até a UTI que está lá e não funciona, né? Isso aí também, a UTI neonatal para as crianças, né? Parabéns pela sua fala, muito bem. Aquele áudio o senhor colocou aquele dia, parabéns, muito bem. Queria colocar, mas não, né? Parabéns para o senhor aí. Obrigado, vereador Kiko. Senhor presidente, era isso por hoje. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Ladisley Camargo Teixeira. Nesse momento, o espaço é da vereadora Juliana Medeiros Carvalho. Muito bom dia, senhor presidente, demais colegas, vereadora Jana, toda a nossa assessoria que também nos acompanha nessa manhã. Vereador Kiko, permita, vou seguir no assunto RS 630, porque acho que é a nossa oportunidade, mais uma vez, eu não lembro, vinha conversando com o vereador Adão, a última vez que nós tivemos um governador do estado aqui no nosso município, se alguém lembra, que peço ajuda. Mas acredito que o governador Leite, presidente, não esteve nesses últimos 8 anos aqui no nosso município, né, vereador Éder? Foste também secretário de Transportes, acho que não lembra também uma última vez que um governador tenha vindo para o nosso município. Então, vejo que é uma oportunidade muito grande de nós levarmos não só esse pedido, essa moção de apoio à pavimentação de uma via tão importante que liga vários municípios da nossa região. Só no nosso município, pela 630, vereador Kiko, acredito que passe 40% da nossa produção. Ali naquela via, no 2º de Lavras, eu lembro bem, um produtor que chegou a abater mais de 16 mil cabeças de gado ali no 2º de Lavras, e hoje já está pensando também em abandonar, porque não consegue mais sair com a sua produção de dentro da sua propriedade. Então, precisamos usar essa oportunidade. Eu recebi aqui em mãos, hoje, do nosso grande amigo e ex-vereador André Focássia, um pedido que foi encaminhado ao secretário de Logística e Transportes do Governo do Estado em 2020, através dessa casa também, vereador Elson, nosso presidente. E aqui nesse pedido, pense, em 2020, já estava sendo construída a barragem, e a barragem ainda não foi concluída. Vereador, me ajuda aí, o senhor também foi secretário, conhece muito bem essa região. Então, a gente já vem aí há quantos anos do início dessa obra? Muitos anos. E agora o governador vem, tomara que ele venha, também já não sei se ele vai vir, marca bastante chuva. Se ele vir, tomara que venha por terra também, que eu acho difícil. Pois não, vereador Kiko? Parte, vereadora Juca. O que eu soube ontem, que o governador vai vir por Bagé. Queria que ele descesse aqui e fosse pela 630. Seria o né? certo. O que eu falei lá em Dalpedrita aquele dia? Que nós temos essa ponte aí, ó, nós temos o frigorífico Floresta ali, dos cavalos, nós temos mais de 500 famílias sentadas, nós temos essa barragem, 4 barragens de Jaguari,
e a barragem do Taquarivó lá. E tudo é aqui, ó. E 40% da produção no nosso município passa das 630 aqui, né? E mais escola que tem. Então, isso aqui vai encurtar os caminhos daqui de São Gabriel até Dom Pedrito. Não só de São Gabriel, da região inteira, né, vereadora? Então, nós temos que engajar nisso aí também, né? Obrigado, vereador. Era isso aí. Obrigada ao senhor pela contribuição. São 2 frigoríficos. Frigorífico Floresta, frigorífico Minerva. O frigorífico Minerva exporta, inclusive, um dos maiores do nosso estado também. E fora as sementes, a Formosa Agropecuária, que é uma das maiores produtoras de grãos do nosso município, e tantas outras que precisam daquela via. Que pena que ele vai vir por Bagé. Fico chateada de saber dessa notícia. Ele teria que vir para o São Gabriel, passar pela 630, desde a 290, entrar toda a via ali e ver o quanto a nossa população ali, que precisa daquela via tão importante, sofre. Eu acredito que sejam entre São Gabriel e todas as cidades mais de 6 assentamentos, são 6 ou 7 assentamentos, se eu não me engano. Então, é muita coisa envolvida. Vocês já imaginaram a 630 pavimentada até Dom Pedrito? 90 e poucos quilômetros, que viram 180, 190. Já imaginaram, na época dos nossos irmãos argentinos, ali, o pessoal vindo de Livramento direto pela 630? Então, é muita coisa, é muito atraso. E acho que o governador, por ser um político nato e um político que almeja, né, ser senador, que está presidente do nosso país, acho que está na hora da gente pensar também grande e buscar esse apoio. Pois não. Vereadora, eu acho que a nossa vice-prefeita é do partido governador hoje, né? Isso. Também vai lutar junto com nós aí para, né? A gente pode encaminhar também, sendo né? do mesmo partido, né? A vice-prefeita do mesmo partido, melhor ainda, né? Com Mais certeza. uma força, né? Mas é uma história que acaba virando história, né, vereador Adão? Eu estou aqui, ó, com essa carta, eu não sei qual é o meu tempo, eu poderia até ler, que foi encaminhada pelo vereador André através dos produtores que ali, né, produzem e fazem o que o nosso município precisa, geram lucro para o nosso município. Então, 2020, estamos em 2025. Mais uma moção nessa casa saindo hoje, mas eu ainda quero viver para ver aquela importante via do nosso estado. Governador Leite, o senhor aí que almeja politicamente grandes passos, aí o senhor tem ainda pela frente, o senhor que é jovem e que tenho certeza que quer o melhor para o nosso estado. Permite, vereador? Pois não, vereador Ladisley. É lamentável essa questão do governador do estado vir por Bagé, concordo com o Kiko, concordo com a senhora. Se eu me recordo, eu acho que o único governador que esteve aqui em São Gabriel e participou foi na época do governo do ex-prefeito Balbo, o governador Rigoto, que veio na inauguração do Parque das Carretas. Então, seria muito importante... A governadora Ieda também teve. Exato, a Ieda também, na Semana Farroupilha. Então, seria importante... Na época do Colégio Tiradentes. Isso, então seria importante que o governador viesse por São Gabriel para ele olhar, né? Senão, ir lá para o Bagé, não vai nos resolver grande coisa. É lamentável, né? Os políticos, geralmente de fora, eles vêm em época de eleição, depois esquecem da gente aqui. Mas concordo com a senhora, vereadora. Obrigado. Então, fica aí o nosso pedido, acredito que dessa casa. Peço mais uma vez desculpas por ter entrado com esse pedido tão tardiamente, porque fiquei sabendo da vinda do nosso governador também tardiamente, e acredito que todos os vereadores dessa casa concordam com essa moção de apoio. A pavimentação, soube também que andaram patrolando aquela via ali, até as casas lá da volta da barragem andaram pintando pela vinda do nosso governador. Que bom que patrolaram, porque ali o que eu sei que funciona muito ali é o patrulhamento da Polícia Rodoviária Estadual, vereador Adão, que seguidamente anda ali multando os produtores ali. Mas isso não adianta, a gente precisa mesmo da pavimentação daquela estrada, tão importante para vários municípios do nosso estado aí, inclusive do nosso país, porque entra por ali, poderia vir os nossos turistas também aí na época do verão. Muito obrigada, era isso para hoje. Obrigado, vereadora Juliana Medeiros Carvalho. Nesse momento, o espaço é da vereadora Janaína França de Quadros. Bom dia, presidente, demais colegas, comunidade que vai nos ouvir.
Eu quero seguir aqui o assunto, né, abordado antes aqui pelos colegas, aqui pelo vereador Moisés, vereador Ladisley, né, a respeito dessa questão aí dos professores, né. Chega a ser patético e repugnante, né, há algumas coisas que acontecem, né, e as tentativas de colocarem a comunidade, os professores, né, contra essa casa, contra os vereadores de oposição, né, tipo, os fulano lá, eles lá, né? Eu acho assim, ó, a falta de respeito, a falta assim, ó, dê nome aos bois. Se querem atingir alguém, ofender alguém diretamente, deem nome aos bois, porque comigo não, tira o S e dobra a esquina. Eu não vou aceitar falta de respeito, né? Colocar todo mundo no mesmo saco, na mesma vala ali e, ó, toma, joga para a torcida, joga contra a comunidade, né? A comunidade que não entende como que funciona um processo legislativo, a comunidade que né, geralmente não sabe como que é os trâmites, a comunidade pensa e interpreta de uma maneira totalmente errada, achando que essa casa aqui é contra professores, é contra a comunidade, é contra, né? Voltando, né? Na real, esse assunto dos professores, ele nem era para estar sendo discutido nesta casa. Mais uma vez eu digo, é uma lei que existe desde 2023, né? E que o prefeito, que é a autoridade, e repetindo agora, com as mesmas palavras que foram ditas em 2014 aqui no plenário desta casa, né? Repetindo as mesmas palavras que foram ditas pelo vereador Maninho, que usou exatamente esse termo. A autoridade maior é o prefeito municipal. Quem tem a prerrogativa é o prefeito municipal. Quem tem o poder de executar é o prefeito municipal. Essas palavras foram ditas no ano de 2014. Então, quer dizer que em 2014 era o prefeito, na época, o ex-prefeito Roque, que na época era prefeito, que tinha o poder de executar. Então, mudou. Agora, o atual prefeito não tem, então, mais o poder de executar, então mudou. Né? 2 pesos, 2 medidas. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Né? E chega a ser patético, chega a ser repugnante, chega a dar nojo. A covardia, né, o sem-vergonhismo, né, a falta de caráter, né, de tentarem colocar esses vereadores, a comunidade contra os vereadores. Então, eu não devo nada a ninguém, né? Não devo nada a ninguém, graças a Deus. Eu volto a repetir, não vou aceitar mais que me coloque junto em brigas, em função, em tentativas, que deem nome aos bois. E outra coisa, assim como o vereador Cacaio falou aqui, que ajam com respeito. A gente já pediu 500 vezes que não venham atropelando, fazendo essa casa aprovar, votar projetos em cima do laço, sem ter o tempo de analisar. Chega aqui os projetos, a gente não tem tempo de avaliar nada, pedem, aí a comissão da CCJ tem que se reunir, a minha comissão de Finanças e Orçamentos tem que se reunir para aprovar os projetos. Se a gente cumpre o regimento da casa, aí tentam colocar a comunidade, as pessoas, a comunidade contra a Câmara de Vereadores, tentando, né, distorcer tudo. Uma falta de respeito, né, e digo mais. Presidente, a gente não deve mais aceitar isso daí que está acontecendo, de vir os projetos em cima do laço e a gente ter que estar votando, aprovando, sem ter o tempo regimental ali para análise do projeto. Da minha comissão, eu não irei fazer mais. Tenho dito, vou ficar por aqui, presidente, porque se eu falar mais alguma coisa aqui, corro até o risco de falar demais, então deixo para falar na próxima sessão. Muito obrigado, seria isso por hoje. Obrigado, vereadora Janaína França de Quadros. Nesse momento, eu solicito ao vereador Moisés Marques para que assuma a presidência,
para que eu possa me manifestar. E também lembro que o vereador Rodrigo já também, se for necessário, cedeu o espaço dele. Nesse momento, então, passo os trabalhos ao nosso segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente, vereador Moisés. Muito bem, assumindo os trabalhos, já de imediato eu passo a palavra ao vereador Elcio. Muito bom dia, senhor presidente, vereador Moisés Marques. Muito bom dia aos nossos queridos colegas vereadores, vereadoras que ainda permanecem conosco aqui no nosso plenário. Também um bom dia à nossa assistência, à nossa comunidade que nos acompanha através das redes sociais, através da nossa TV Câmara, também da Rádio São Gabriel. É muito importante, eu sempre digo e agradeço, né, ao meu falecido pai e à minha falecida mãe, que desde que eu nasci, né, me ensinaram, e eu trago até hoje, a grande virtude do ser humano, né, é ter educação e respeito. A gente deve ter educação e respeito até mesmo com os animais, vereadora Jana? E com o ser humano ainda mais. Então, nos últimos dias, né, nos últimos 2 dias aí, após a nossa sessão, tive aí nas redes sociais alguns vídeos, lives, se referindo a este vereador. Se referindo ao vereador e também ao presidente da casa, ora, nesse momento. Então, nesse instante, eu quero deixar, e de vez em quando eu tenho algum tempo, que é muito pouco, gosto de ler, eu gosto muito do Desiderata, né, que é um poema, é bastante extenso, mas eu gostaria muito que o nosso ouvinte, nosso internauta, reflita sobre esse pequeno trecho que diz assim, ó: siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos os que o cercam. Fale sua verdade clara e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas agitadas e agressivas. Evite. Elas afligem o nosso espírito. Não se compare aos demais, olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você. Isso o tornaria superficial e amargo. Viva intensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar. E a parte importante também que diz o seguinte: você é filho do universo, irmão das estrelas. Você merece estar aqui. Isso aqui é um trecho do Desiderata que eu trago muito na minha vida como filosofia, sempre mantendo a calma, procurando nunca levantar a voz, nem para uma criança, nem para um animal, quanto mais para um ser humano. E também achei isso aqui importante, né? O Sócrates, filósofo grego, ateniense, esse texto eu olhei ontem, que diz o seguinte, o Sócrates, né, publicou, é uma pergunta: se um burro me der um coice, devo processá-lo, revidar ou simplesmente ignorar? Olhe a pergunta: se um burro me der um coice, devo processá-lo, revidar ou simplesmente ignorar? Nem toda discussão merece resposta. Nem todo ataque exige defesa. A sabedoria não grita, ela observa. A ignorância, sim, faz barulho. Quando alguém não tem nada a oferecer, além de provocações e insultos, o silêncio se torna a resposta mais poderosa. Não gaste sua energia tentando convencer quem não quer compreender. Não desça ao nível de quem vive à procura de brigas. A verdadeira inteligência não precisa se impor. Ela não precisa vencer no grito. Ela apenas brilha. Então, com essas reflexões, quero me dirigir agora aos nossos queridos professores da Rede Municipal de Ensino, e também, ao mesmo tempo, destacar o mérito do colega vereador Maninho, que está se recuperando da sua cirurgia e hoje não está aqui, e eu, infelizmente, tenho que me manifestar nesse momento, porque na quinta-feira eu não estarei na sessão. Então,
já todo mundo comentou de que houve o parecer do IGAM, o parecer jurídico, e de que o trabalho do vereador Maninho, sem tirar o mérito, pode voltar a essa casa. Então, foi sugestões jurídicas ali, como anteprojeto, como indicação. Mas eu quero lembrar aos professores, né, de que nós temos aí 5 princípios na nossa Constituição, que é o famoso LIMP. É a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e também a eficiência. Datado do dia 29 de julho, a procuradora do município, a doutora Michele, enviou um memorando para a Secretaria da Educação com o seguinte teor. Ao cumprimentá-lo, vimos por meio do presente, atente, de ordem do excelentíssimo senhor Lucas Gonçalves Menezes, prefeito de São Gabriel, orientá-lo sobre a impossibilidade do cumprimento da hora-atividade por parte dos professores em sua residência, em face do princípio da legalidade, sendo esta também a orientação da Procuradoria Jurídica. Resumindo, o prefeito já tomou a sua decisão em 29 de julho, ao pedir à procuradora do município de enviar à senhora secretária de Educação, professora Deia, este memorando. E o prefeito está sendo muito feliz na sua atitude, porque ele está dentro dos 5 princípios da Constituição, que ele se refere à impossibilidade deste cumprimento face ao princípio da legalidade. Então, meus queridos professores, pode-se ainda achar uma luz no fim do túnel, né, com essas sugestões aqui, mas, num primeiro momento, seria isso. Então, eu não respondi às lives que foram feitas, né, expondo este vereador como presidente, palavras proferidas pelo querido colega vereador Maninho. Não respondi em redes sociais, porque eu não tenho tempo para isso. Então, eu tenho a tribuna aqui para me referir, e também quero dizer que não tomarei nenhuma atitude, mesmo podendo, de parte judicial e nem também através deste poder. Porque foi usado recortes, montagens deste vereador, até mesmo na questão pessoal, questão como comunicador, de que aparece uma imagem deste vereador quando estava no exercício de radialista, lá no supermercado Big Macs, em cima de uma moto. Então, são coisas assim que, infelizmente, eu não gostaria de estar abordando esses temas aqui. Mas, querendo dizer que durante suas lives, o vereador usou adjetivos, palavras, né, que fere legalmente este vereador como vereador, este vereador na função de presidente, os meus colegas da oposição, como ele se refere a palavra a eles, e fere grande parte dos meus trabalhos nessa casa. A adjetivação hipócrita dirigida a mim desloca o debate do mérito para a ofensa pessoal, excedendo o limite da crítica. Também o uso de recortes de imagens do plenário, imagens pessoais, para ridicularizar, reforça o excesso comunicacional. Há indícios de excesso no exercício da expressão, relevantes para decoro parlamentar. E seguindo aqui, essa gente, uma desqualificação coletiva da oposição, configura em ofensa com potencial dano à imagem institucional do presidente e do bloco opositor. Imagens pessoais do plenário, editados para acentuar, agravam a lesão. Então, são várias questões jurídicas aqui, mas eu quero dizer a todos vocês, a nossa comunidade, meus colegas vereadores, vereadoras, né, de que eu já tomei a minha decisão. Eu não vou optar por ir por meio de ações jurídicas, né, ações dentro da lei, porque eu não tenho tempo para esse tipo de atitude. Então, estou respondendo nessa tribuna, quero desejar aí uma bela recuperação ao nosso querido irmão, vereador Maninho, digno de vários mandatos, ele como professor, e quero deixar bem claro aos nossos professores, à nossa comunidade aí, de que nenhum vereador, como eu disse anteriormente, dos 15, é contra os professores.
Então, quero rogar a Deus muita paz, saúde, harmonia, amor no coração de todos. Muito obrigado e seguimos os nossos trabalhos. Neste momento, passando novamente a direção dos trabalhos ao presidente, o vereador Elcio. Obrigado, vereador Moisés Silveira Marques. Nesse momento, assumo novamente os trabalhos na presidência da Casa. Espaço agora do vereador Éder Jofre Strider Barbosa. Minha saudação, presidente Elcio Teixeira, a todos os vereadores aqui presentes, público e ao pessoal que nos escuta através das rádios. São Gabriel. Quero iniciar me manifestando sobre uma apresentação de uma indicação que realizei hoje ao prefeito municipal, nosso executivo municipal, que seja analisada a viabilidade para destinar o recurso oriundo do governo federal, que a gente tem conhecimento já pelas redes sociais, de 3,5 milhões para a construção de uma escola infantil no município de São Gabriel. Então, essa indicação nada mais é que o objetivo, então, de uma sugestão para a utilização do espaço que já possui uma construção lá na Rua Liara, Souto Pereira, para quem não conhece, é lá no bairro Santa Isabel. Já possui lá, então, uma construção, no tempo do governo Roque, uma construção de uma escola. Então, que seja analisada essa questão, como está o andamento, como está a situação daquela obra, e, de repente, aí, com essa verba, você consiga fazer algo, né? E lá naquela localidade, até porque já existe essa obra, e coisa bonita que eu acho no poder público é quando se conclui uma obra inacabada. Essa é a minha opinião. Acredito que isso aí teria que ser regra, independente de governo A ou governo B, que se conclua uma obra para depois se iniciar outra. Então, existe o início daquela obra lá no bairro Santa Isabel, que é uma escola, né? E agora, com essa verba federal, né, que vem para o município de São Gabriel, então, que seja analisada a viabilidade, né, e de ser concluída aquela obra. E evitando aí de ser investido o recurso, comprando terrenos, né, até mesmo terraplanagem, lá já está tudo pronto. Então, que seja analisado, se possível, né? E, se não for possível, que um dia tenhamos aí a felicidade de conseguir um recurso para terminar aquela obra, até porque aquele bairro e toda aquela região, o vereador Kiko, que anda muito, é a localidade onde o vereador Kiko anda muito, existe uma necessidade de uma escola infantil. Lá no bairro Santa Isabel, Gabrielense, né, Bela Vista, toda aquela região ia ser, olha, de grande felicidade se concluísse aquela obra lá na Rua Liara. E essa, então, é uma indicação. Parabenizar aí a nossa CTM, que hoje, então, foi autorizado o repasse financeiro para a nossa Coordenadoria Tradicionalista Municipal. Que a gente tem conhecimento que o valor que foi aprovado não é para a CTM em si, e sim para as entidades tradicionalistas, né, que, através de regramentos, de diretrizes da nossa Coordenadoria Tradicionalista, receberão cada uma fatia desse valor, né, que vem sofrendo desde da fase do Covid. A gente tem conhecimento que as entidades tradicionalistas ainda não se recuperaram por completo. Então, que bom que houve um entendimento do Executivo, do Legislativo, a conceder esse repasse, então, para a nossa querida CTM, para que auxilie, então, as nossas entidades tradicionalistas gabrielenses. Com certeza, existe regramento para que isso aconteça, e, com certeza, vai ser dentro dessas diretrizes que irá acontecer. Outro assunto que já foi pauta, e hoje é pauta aqui na nossa casa, é a questão da 630, vereadora Juca, vereador Kiko, e todos nós aqui do Poder Legislativo, preocupados com a nossa RS 630. E eu gostaria de anexar a essa moção, vereadora Juca, vereador Kiko, também aquele pedido que não foi realizado aquele dia em Porto Alegre, em audiência, lá com a secretária Paula, mas que seja anexado a questão do pedido dos acostamentos, vereador Kiko.
os acostamentos ali naquele trecho do final da Antônio Trilha até o bairro Santa Brígida. É uma necessidade. É uma necessidade aquele acostamento, é pedestre, é ciclista. Os próprios veículos não têm como, né, se precisar de um acostamento em caso de urgência, não tem como parar. Então, que seja anexado aí, eu vou formalizar através do meu gabinete, e já foi aprovado, até mesmo aqui em plenário, né, a questão da necessidade, então, do acostamento naquele trecho da RS 630. Né? E acredito que, tendo condições, levaremos mais uma vez no Conselho de Trânsito, mais uma vez ao Poder Executivo, todas essas reclamações sobre a questão da pintura das faixas de segurança, quebra-molas, sinalizações. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Kiko Lopes. Obrigado pela parte, vereador Éder. Parabéns aí pela sua fala aí. Precisamos mesmo de acostamento, precisamos. Fizemos pedido para iluminação até o bairro Santa Clara ali, até o frigorífico, aquilo ali é uma escuridão horrível. Passou ali o armazém ali dos trilhos para lá, é uma escuridão. E o pessoal que trabalha ali no frigorífico de noite vem de bicicleta, né? E aquilo ali é uma escuridão. Eu pedi, o senhor fez o pedido também, e mais outros vereadores aqui pediram a iluminação ali. Dali onde termina a iluminação até o bairro Santa Clara, porque aquele pessoal ali pede para a gente ali, né? Então, e o acostamento ali é necessário. Ciclovia seria necessário ali também, né? Uma ciclovia ali naquela região. Fizeram aquela ciclovia, agora estão tirando, deveria ter feito lá, né? Exatamente. Que lá o pessoal precisa, que tem o frigorífico ali, é muita bicicleta que anda ali. Obrigado, vereador Éder. Verdade, vereador Kiko. Vereador Adão, uma parte? Aproveitando ainda com relação à ERS 630, agora a vereadora Juca em contato também com a assessoria, quem nos subsidia para que possamos desenvolver um trabalho em prol da comunidade. O senhor governador vai estar, então, na quinta-feira em Bagé, ato de inauguração do novo Centro Obstétrico e Serviço Especializado em Referência à Saúde da Mulher, na Rainha da Fronteira, pela manhã, e às 13 horas, visita a Barrada de Jaguari. 13 horas, visita a Barrada de Jaguari. Essa já confirmada, a visita para São Gabriel. Então, daí a importância, senhores vereadores, permitindo a gente juntar, né, tudo que já foi solicitado com relação à RS 630, esse belo trabalho que é feito nesta casa, possa ser integralizado todo, né, um compêndio, se possível for, para que, agora juntando-se a Federação das Agriculturas do Rio Grande do Sul, que também se junta aos municípios de Dom Pedrito, Bagé, Lavras, São Gabriel, Rosário, para que também desafogue, né, uma vez concluída, uma vez conseguida essa pavimentação da ERS 630, possa servir de alternativa para a BR-293, que já não aguenta mais. A 293 de acidentes todos os dias em direção ao Porto do Rio Grande. É uma realidade que o empresariado do Rio Grande do Sul está também junto aos senhores parlamentares e executivos. Parabéns, vereador Éder, vereador Kiko, todos os vereadores vereador presidente da casa, que se preocupa, a vereadora Juca, minha líder, que passa esse momento, essa importante pauta. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador Adão. Vereadora Juca, uma parte? Me permite uma parte, vereador Éder, até, na verdade, é mais para o presidente dessa casa, uma sugestão para que a gente peça também para as casas legislativas de Lavras, de Dom Pedrito, Bagé e também de Livramento, para que façam também essa mesma moção de apoio, pedindo lá para o nosso governador. Importante sugestão, vereadora, com certeza, vamos protocolar. E acredito assim, que mesmo se tratando de uma RS, uma via estadual, mas são gabrielenses que passam nessa via, utilizam, é município de São Gabriel. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais, isso é atribuição do Estado, mas é atribuição do vereador também salientar essa questão, né? E com certeza a gente não vai se furtar de fazer isso aqui nessa tribuna e poder fazer algum ofício, alguma coisa formalizada, até para ficar registrado que a gente se interessa por a nossa comunidade como um todo. Outra questão, já mencionada no Conselho de Trânsito, até repassar para os senhores, existem vários pedidos de quebra-mola e questão de faixa de segurança, como os vereadores vêm mencionando, e temos uma resolução, até foi repassado no Conselho de Trânsito, uma resolução do COTRAN,
de março de 2022, que muitas vezes existe pedido por causa de um infrator. Uma caminhonete passa a 100 por hora na minha rua, lá numa localidade. Lá na outra localidade, um fulano de tal, a gente sabe quem é. Apenas um condutor faz e querendo um quebra-mola para toda a comunidade. Então, o que está essa resolução do Diário Oficial? Existe através aqui, vou ler aqui uma parte, essa resolução consolida normas de utilização de sistemas de videomonitoramento para fiscalização de trânsito, nos termos dos artigos 280. O que vem essa questão da videomonitoramento? Muitas vezes, com uma câmera e muito bem sinalizado com as normas de trânsito, pode acontecer a denúncia para a fiscalização de trânsito. Se é caso, só o cara da caminhonete realizou a infração, denuncia, tem a prova da câmera, está sinalizado, a fiscalização vai lá e multa aquele condutor. E não precisa ser realizado mais um quebra-mola na cidade, prejudicando toda uma comunidade. Às vezes, apenas um infrator que a própria comunidade sabe quem é. Então, depois eu vou colocar no grupo dos vereadores para estarmos atentos nessa nova resolução aí. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Éder Jofre Strider Barbosa. Próximo vereador Carlos Alberto Macorlanes. Não usará o seu espaço. Encerramos assim o espaço anteriormente e já faço a correção pedindo escusas aí. Ainda falta o vereador Adão Valdecir Martins Santana. Por gentileza, vereador Adão, para concluir o espaço aí das manifestações dos senhores vereadores. Sua Excelência, presidente da Casa, vereador Elcio, a quem eu quero agradecer a indicação para representá-los, todos os senhores integrantes e a mesa, através da abertura oficial que ocorrerá no dia 21 da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência no município, onde a Despertar, a PAI, a Prodal, a própria Secretaria de Educação do município, através do departamento, com a Mana e a secretária Deia, realizam no município. Lembrando que 20% da população brasileira, já com dados do IBGE, tem apresentado algum ou outro, ou até simultâneo, algum tipo de deficiência, seja ela mental, sensorial, intelectual, física, visual, enfim, total ou parcial. Isso preocupa a comunidade. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, também vejo nesta casa a importância, e hoje, na oportunidade de cumprimentar os atletas de São Gabriel, o Mauro da Rosa, do Jiu-Jitsu, o Cassiano Rodrigues Laureano, o Trator Laureano, filho do Dr. Zelto, que há pouco tempo esteve conosco, e neto de vereador Zoé Laureano desta casa, que tem feito bonito, mundo afora, em Singapura, através das artes marciais, levando o nome de São Gabriel e vencendo títulos a nível mundial. Como a jovem de 10 anos, a Lívia Teixeira Martins, com pádel, também levando o nome de São Gabriel além fronteiras. Mas fica, senhor presidente, senhores vereadores, um trabalho que há tempo venho junto ao IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, de que o município de São Gabriel é o único do Brasil a ter uma recoluta municipal de janeiro a setembro. O vereador Éder acompanha, conhece, tradicionalista, junto ao Querência Chúcara, e é preciso que o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Nacional reconheça, depois de um processo, e é um longo processo, documentos, atas, vídeos, feito pelo município e pela Coordenadoria Tradicionalista Municipal e também o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, reconheça e registre nos livros do Brasil o bem cultural e material a nossa recoluta. É um orgulho, são mais de 1.350 participantes, entre jovens, crianças, adultos, da culinária, que representam as CTGs. É preciso, de uma vez por todas, enaltecer mais ainda,
São Gabriel, entre todo esse belo trabalho que tem, porque uma cidade não é feita só dos filhos ilustres, mas todo aquele que escolhe o município para morar, desenvolver, fazer a sua vida. E assim nós temos no atletismo em São Gabriel, nas artes marciais, esse reconhecimento. Mas é no tradicionalismo, nessa verdadeira indústria sem chaminé, que tem feito São Gabriel ser reconhecido. Cada festa ou rodeio, e aqui a gente tem, no gabinete a gente tem a servidora Renata Rangel, como laçadora, que percorre o Rio Grande do Sul, levando o nome de São Gabriel. Isso nos orgulha. É 4.500, 5.000 pessoas que fazem parte de toda e qualquer festa que se faça São Gabriel de rodeio, por menor que seja, 4.000 pessoas, 5.000. E aí desenvolve uma cadeia de trabalhadores da culinária, lá do ferramento, do casco do cavalo, do transporte, da destreza do laço, enfim, envolve muita coisa. E é o momento de ser reconhecido a nível nacional, senhor presidente, a nossa recoluta como bem cultural e material pelo IFAM. É o momento de colocar uma vez por todas São Gabriel no Brasil inteiro, não só como nas armas, terra dos marechais, princesa das coxilhas, na cultura, como Atenas rio-grandense, mas também no tradicionalismo, no profissionalismo, na liderança que tem os nossos patrões, peões e prendas, na recoluta municipal, onde no palco, no tradicionalismo, no palco da recoluta passa de 1.350 a 1.400 artistas. O vereador Elcio, o vereador Éder e outros tantos acompanham, o vereador Moisés com familiares, todos os senhores vereadores têm netos, sobrinhos, familiares que ali desempenham função, ou seja, como vocal, ou acompanhando, ou na chula, enfim, são várias modalidades que fazem com que São Gabriel seja o único município do Brasil a ter durante 9 até 10 meses um movimento da arte e nessa tradição que deve sim ser reconhecido. O processo é longo? É. O processo é trabalhoso? É. Mas não vamos parar um minuto sem juntar um documento, um vídeo, mais um trabalho, uma reportagem das rádios que Vossa Excelência trabalha, dos jornais que fazem a cobertura, para que São Gabriel seja reconhecida a cidade como a recoluta, como bem cultural e material através do IFAM. Obrigado. Pois não, com orgulho. Vereador Adão, parabéns por o seu trabalho, realmente um trabalho que deve ser reconhecido, um trabalho de CTM, do CTG, das entidades, que não é fácil realizar essa recoluta, envolvendo um número significativo de tradicionalistas, né? E o Estado tem mencionado bastante o tradicionalismo. Eu acompanhava nas redes sociais, agora, a participação, inclusive, do governador, secretário de Turismo, o nosso Márcio Dávila, aqui, o nosso companheiro aqui do tradicionalismo de São Gabriel e da região, participando pelo MTG, nos orgulha muito. E o tradicionalismo é uma bela ferramenta para despertar o turismo, né? E assim tem acontecido em várias regiões do Estado. E aqui em São Gabriel, se nós conseguirmos aí aprovar esse trabalho a nível municipal, estadual e federal, com certeza vai evidenciar ainda mais as nossas raízes aqui de São Gabriel. Parabéns, vereador. Obrigado. Para citar, São Gabriel já teve em dupla de laçadores os irmãos, seu Ayrton e o Milton Moraes, como campeões brasileiros no laço. E assim se faz desprendido, patrões que trabalham, famílias inteiras. No último final de semana foi também no Novo Grito, pessoal trabalhando, todas as entidades tradicionalistas. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, orgulho participar dessa casa e como bem maior que todos nós temos é a saúde e a vida, desejo ao vereador Wagner Aloy pronto restabelecimento da sua cirurgia e o vereador colega Giuseppe Chapeta que se recupere da gripe A. É o desejo deste parlamentar e tenho, por consequência, também um carinho e respeito a todos os senhores vereadores nesta casa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Adão. Valdecir Martins Santana, também da mesma forma, ratificando aí os desejos de uma breve recuperação na saúde do nosso querido colega vereador Maninho. Também, da mesma forma, desejamos aí, né, ao nosso querido colega vereador Giuseppe Chapeta, que encontra-se enfermo aí, com uma gripe A. Nesse momento, encerramos
as manifestações, abrimos espaço aí para as comunicações pessoais. Vereador Ladisley Teixeira. Na verdade, é um pedido que eu gostaria de fazer à vereadora Juca, senhor presidente, se fosse possível, ela como líder do governo, para que não precisasse fazer um pedido de informação, nos trouxesse em resposta para essa casa, se a Secretaria da Agricultura, agora, quando criada, ela tem uma rúbrica própria, né? Que cada secretaria, transporte tinha uma rúbrica, a secretaria tinha outra, quando juntadas as duas secretarias, passou essas rúbricas a ser só para desenvolvimento rural. Digo isso porque o vereador JJ que tem algumas dificuldades na questão aí para executar alguns serviços, então, se foi criada uma secretaria, tem que ter sido criada uma rúbrica específica para ela, para que ela possa fazer poços artesianos, açudes, bebedouros, enfim. Se a senhora puder nos trazer essa informação, lhe agradeço, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ladisley. Camargo Teixeira, também no espaço das comunicações pessoais, vereador Moisés Silveira Marques. Bem ligeirinho aí, só chamando a atenção aí, né, para o tradicionalismo gaúcho, né, para ficarem atentos aí ao prêmio aí, o Avançar Tchê, né, prêmio tradicionalista gaúcho, né, e já está saindo o edital, então tem várias modalidades, as entidades tradicionalistas sem fins lucrativos, com sede no Rio Grande do Sul, e finalidades ligadas ao tradicionalismo gaúcho. CTGs, DTGs, piquetes e associações. Então, avisando aí, né, é o momento, vamos saltar os olhos para isso, vamos participar, vamos aproveitar estas oportunidades. Era isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado aí, vereador Moisés Silveira Marques. Nesse momento, então, a vereadora Juliana Medeiros Carvalho. Senhor presidente, eu coloquei no nosso grupo ali da presidência o convite que veio do Poder Executivo em relação à Semana da Pátria. Daí vou deixar ali o convite para todos os vereadores dessa casa. Obrigado, vereadora Juliana. Agradecendo a todos os colegas, vereadores, vereadoras, servidores, servidoras, nossa querida comunidade gabrielense. Luz, paz, harmonia, amor no coração de todos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.